importa o tempo, o dia, todos buscamos constantemente pela felicidade, prosperidade, por um cargo melhor, um salário maior, a casa própria, carro, viagens, entre tantos outros sonhos. Mas só com a fé é que conseguimos alcançar estes e outros projetos que almejamos tanto. Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, mas não via os frutos, né, pastor? Como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida? Aí, fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Eu comecei na sala da minha casa. Levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazer móveis na sala. Cortando dentro de casa. Foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda a gente alugou um espaço, né? Alugamos uma garagem e continuamos. Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. 4 anos que a gente está no congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção. Que semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, senhor. Usando esta ferramenta, encurtamos este caminho. Ter um pacto com a palavra de Deus é entrar em aliança com o Altíssimo. A minha fé faz Deus trazer à existência aquilo que não existe. A fé nos ensina que não há distância que nos impeça de buscar tudo que Deus tem para nós. O senhor vem da onde? Da Guarda do Cubatão, Palhoça. Viemos do Balneário Estreito. Fazenda do Max, São José. Viemos da Aririú, Palhoça. Eu sou no Mato Grosso, mais ou menos uns 2.500 quilômetros, mais ou menos. Se não der para vir à tarde, vem de manhã, vem meio-dia, vem à noite, mas não quebra o teu voto. A chuva não vai ser maior do que o meu compromisso. O trânsito não vai ser maior do que o meu compromisso. O cliente que chegou lá na hora não vai ser maior do que o meu compromisso com Deus. A gente já vem no congresso, né? E Deus tem honrado e abençoado a gente muito. E hoje eu espero que Deus continue falando com a gente, nos dando direção daquilo que nós temos que fazer para vencer na nossa vida financeira. Onde eu vou, que tem uma igreja universal, eu faço questão de ir na igreja. Não importa o horário, mas eu passo lá. Deus não falha, né, Rodrigo? Não falha não, senhor. Tem lutas, muitas lutas, né? Aí que o Espírito Santo, né, tem que sustentar. Se eu tenho aliança com Ele, eu cumpro, eu obedeço, eu sou fiel, eu levo esse Deus a sério diante das dificuldades que eu enfrento lá fora. Deus, Ele me sustenta. Você está vendo sua vida passar e não conquistou nem a metade de tudo que sonhou? Vem entrar em aliança com Deus no Congresso para o Sucesso e comprove que para Ele não há distâncias ou barreiras. Que Deus abençoe muito, mas muito a sua vida e principalmente toda a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero deixar já o nosso SOS à sua disposição. Isso é para todo o estado. O 048 3216 6162, que você pode agora enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, a fotografia da sua empresa. Nós estamos até passando pelo corredor, o caminho santo, com as fotografias, com aquilo que representa a sua vida financeira. Toda segunda-feira nós temos feito isso. E eu quero dizer para você que está me assistindo agora, que todos esses testemunhos que nós colocamos são de pessoas que estavam vivendo uma situação difícil, um momento complicado na sua vida. E elas tomaram a decisão de vir. Tem histórias de pessoas que dizem assim, olha, se eu não viesse, eu teria tirado a minha própria vida. A situação era tão complicada que no desespero da pessoa, ela chegou até a pensar em se jogar dessa ponte. E você que está passando por isso, faça o que elas fizeram. Elas vieram buscar. Acompanhe os depoimentos e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Manuel Santos. Seu Manuel, né? Sim, senhor. Seu Manuel, quando o senhor começou a fazer o congresso, como é que estava a situação do senhor? A minha situação, pastor, era horrível, né?
situação Horrível. Estava desempregado, estava o casamento quase acabando porque eu não conseguia fazer a compra de casa, né? O senhor não conseguia fazer uma compra. Exatamente. Tava meio complicada a coisa, né? Não tava as contas atrasando, conta de água, conta de luz, contas pequenas que eu falo, poxa, uma conta dessa, 80, 100 reais eu não consigo pagar, né? Tudo enrolado. Tudo enrolado, tá? Aí eu consegui um emprego, né, numa concessionária e trabalhei vários anos naquela concessionária. Quando eu pensei que eu estava bem, que estava, né, comecei a pagar minhas contas, estava tudo certinho, casamento, né, comendo bem já, fazendo aquela, né, feira direitinho, me mandaram embora. E aí o chão abriu. Se abriu. O chão se abriu. Falei, pô, e agora? Desempregado, né? Aí comecei firme. O senhor trabalhava direitinho. Trabalhava direitinho, né? Simplesmente teve uma separação na empresa, né? Que estava o movimento fraco, aí tive que mandar embora. Então o mais velho, ligava um pouquinho mais, fui eu. Então foi quando me mandaram embora. Falei, e agora? Quando eu estava pensando que estava tudo bem, a coisa desabou, né? E eu comecei no Congresso, bem nessa época aí. Né? Quer dizer, eu tava meio lá e meio cá, né? Aí quando aconteceu isso, aí eu peguei firme. Falei, não, Deus tem que agir na minha vida, né? Mudar essa situação. Mudar essa situação. Aí o senhor tomou a decisão de vir. Aí eu tomei a decisão de pegar firme no Congresso, né? E pelo incrível que pareça, aconteceu o quê? Eu consegui a loja, né? Hoje eu tenho uma mecânica, uma elétrica e mecânica, entendeu? E a própria empresa que me mandou embora começou a fazer serviço comigo, começou a me contratar para poder fazer serviço para eles. Como Deus é grande, né? Exatamente. O senhor perdeu o seu emprego, sim. O senhor teria tudo para desistir da vida. Exatamente. E o senhor começou o seu próprio negócio, recebeu a direção aqui segunda-feira. Exatamente. E a empresa que mandou o senhor embora passou a contratar o seu serviço. Contratar o meu serviço, porque eu trabalhava direitinho, né? Como era uma concessionária de um carro importado, um carro que pouco sabia mexer, aí caíram na minha mão, tive que fazer serviço comigo, né? Que bom, né? Graças a Deus. Agora, seu Manuel, não é só vir também, né? Não. Tem que obedecer, né? Tem que obedecer, fazer tudo certinho, né? E às vezes a gente pensa, poxa, o pastor falou que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Será que eu vou conseguir? É só empenhar, é só ir firme, acreditar, né? Porque, como o bispo estava falando de Abraão, né? Abraão passou a porta, saiu da cidade, né? Venceu, só né? daquele sair dele foi quando ele... E olha, falando com o senhor agora, essa pessoa que está assistindo, ela só precisa passar a porta da casa dela e passar essa porta aqui. Sim, senhor. Ela entrou aqui e obedeceu, aí já é com Deus, né? Aí é com Deus, né? Ela só fazia a parte dela, né? O resto... E hoje só tem a sua mecânica, trabalhando direitinho, vencendo, graças a Deus, trabalhando honesto, né? Que o bispo até estava pregando em relação a enganar e tudo mais, né? Graças a Deus a gente trabalha ali certinho, honesto, né? Ganhando o pão de cada dia. Passei por essa fase aí da pandemia. Sobreviveu a pandemia. Sobrevivi a pandemia. Estou há 6 anos ali, né? Sim. Ali na loja ali que Deus me deu, né? Foi Deus que me deu. E o que Deus dá, ninguém toma, né? Ninguém toma. A porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Todo dia a minha oração é essa, pastor. Eu abro a porta e falo assim, ó, Senhor, o Senhor disse que a porta que o Senhor abre, mal nenhum fechará. E o Senhor falou também que o que ligares na terra será ligado no céu. Então, todo dia é a minha oração quando eu abro a minha porta. Isso aí. Todos os dias. Muito mais Deus vai fazer na sua vida. Sim, senhor. Continua nessa fé. Tá ligado. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Segundo a medicina, muitos são os problemas que têm dado origem ao mal do século chamado depressão. Mas quando se fala de problemas econômicos, encontramos um dos principais causadores desse problema tão destrutivo que tem afetado milhares de pessoas. O mundo vive mergulhado em crises, o desemprego, a falência, a falta de oportunidades, as dívidas que aumentam a cada dia, os caminhos trancados. Tudo isso faz com que o emocional do ser humano seja abalado, desencadeando assim
a chamada depressão financeira. O que fazer para ser livre e alcançar paz e prosperidade em todos os sentidos? Somente provando do poder da fé. Segunda-feira, dia 3 de abril, no Congresso para o Sucesso, estaremos realizando o Dia do Fim da Depressão Financeira. Se você sofre com este problema, decorrente das dificuldades financeiras que tem enfrentado, venha nesta segunda-feira e dê um fim em todo fracasso. São essas histórias que motivam todos os dias nós subirmos no altar e ministrar sobre a vida de todos que vêm aqui a bênção desse Deus que não quer que você se perca, que não quer que você sofra. Você que está me assistindo agora e tudo para você vem dando errado. Nessa segunda-feira nós estaremos fazendo esse clamor aqui, olha, eu vou pedir para acompanhar e mostrar o dia do fim da depressão financeira. Essa tristeza, essa angústia, essa amarração na sua vida financeira, essa inveja, esse peso, isso tem que ser arrancado. Você tem que ter uma vida abençoada. É uma promessa, é um direito que você tem. Foi lhe dado esse direito, se você acredita nisso ou não, mas o próprio Deus conquistou isso, enviando o seu Filho a esse mundo. Levanta a sua cabeça, enxuga as suas lágrimas, reage e vem aqui segunda-feira, escolhe um dos horários. Eu vou colocar agora para que você assista, para que você acompanhe histórias de pessoas que fizeram uma aliança com Deus. Por isso que toda segunda-feira nós estamos distribuindo a aliança. Acompanhe esses depoimentos. Meu nome é Ricardo, tenho 39 anos e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei no Congresso, cheguei com uma vida limitada, uma vida financeiramente fracassada, né? Com uma limitação financeira, com dificuldades financeiras, com muitas dívidas, com uma dificuldade enorme de poder dar um bom sustento para minha família, para minha esposa, e assim nós chegamos no Congresso. Logo que cheguei, fiz uma aliança com Deus e todas as coisas começaram a mudar. Entreguei a minha vida para Jesus no altar e tudo passou a ser diferente. Então, passo a passo, pouco a pouco, nós fomos conquistando. Dentro da minha carreira, eu comecei a ter progressões na minha carreira, comecei a progredir, ter salários maiores, comecei a conquistar as coisas, conquistei um carro, consegui conquistar uma casa e alguns anos atrás nós tivemos a experiência de ter a nossa empresa. Então começamos a nossa empresa pequena, de uma forma modesta, só com muita força, com muita fé, continuando no trabalho, e essa empresa foi crescendo, desenvolvendo no Brasil, desenvolvendo em outros países. Hoje nós estamos na América Latina, nós estamos no México, nos Estados Unidos, em todo o território brasileiro. E seguimos conquistando, conquistamos hoje carros, conquistamos casas, uma cobertura, temos um apartamento, temos casa no interior, temos já uma empresa, uma sede própria, mais de 200 colaboradores, enfim, uma vida abençoada. E não só isso, mas também através dessa aliança, um casamento abençoado. Hoje eu tenho uma esposa que me faz muito feliz, a minha família, os meus parentes também são abençoados, todos na mesma fé, né? E com uma saúde plena, graças a Deus, e o principal de tudo, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, eu, minha família, minha esposa, com uma alegria completa em todas as áreas da vida, saúde, prosperidade, paz, felicidade no amor, completamente abençoado, graças a Deus. Meu nome é João Vitor, eu tenho 19 anos e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei na segunda-feira, a minha vida estava totalmente destruída. Eu devia para a agiota, todos os dias o oficial de justiça ia na minha casa para tomar o apartamento, porque a gente estava com parcelas atrasadas. Eu devia para todo mundo, a minha vida estava um caos, literalmente um caos. Aí a gente começou a fazer a segunda-feira, propósito, vim na fé toda segunda, e a nossa vida foi mudando, não foi da noite para o dia. Ela foi mudando cada dia, foi mudando alguma coisa, e a gente foi pagando as contas, foi arrumando o que tinha para arrumar. E hoje, graças a Deus, a nossa vida foi transformada. A gente tem hoje um apartamento quitado, temos 2 carros quitados. Eu tenho, graças a Deus, a minha empresa, eu trabalho com estética automotiva. E além disso,
eu comecei a trabalhar com venda de veículos. Graças a Deus está arrebentando, mas a minha vida mudou graças à aliança que eu tive com Deus, graças ao Espírito Santo, porque se não fosse Deus, com certeza eu estaria no mesmo lugar, da mesma forma, ou talvez até pior. Sou José Candidé, tenho 39 anos, sou empresário do ramo de alimentos e bebida e minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Depois da pandemia, minha vida parou. Eu, empresário no ramo de alimentos e bebida, fechou tudo. Uma coisa que a gente nunca viu acontecer. O comércio fechou e daí começou a vir os problemas. Comecei a ficar ansioso, angustiado, os boletos começaram a vir, as dívidas, e aí uma destruição só. E deu vontade de eu fugir. Mas fugir para onde se a pandemia era mundial? Se a pandemia era mundial. E daí, eu aqui nessa avenida, escutando uma programação de rádio, escutei uma palavra que mudou minha vida. Por pior que seja a sua situação, existe um Deus que pode reverter esse quadro. Tudo o que Ele precisa é que você saia de onde está e chegue até o Congresso. Uma direção de Deus vai mudar a sua vida. Eu decidi fazer uma aliança com Deus. Daí, na mesma semana, me entreguei, me batizei e aquela empresa falida se levantou. Hoje eu tenho 3 empresas. Hoje eu conquistei uma chácara, conquistei 2 carros e a maior riqueza não é o bem material. A maior riqueza é a aliança que eu fiz com Deus de ter o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, hoje eu vivo em paz. Eu quero colocar para você agora as imagens que nós estamos tendo do corredor. É por esse corredor que você vai entrar aqui segunda-feira. Nós estamos orando e clamando a Deus para que todas as portas, para que todos os seus caminhos, os que estão trancados, fechados, se abra. Se abra, tem que se abrir. Você vai nessa segunda-feira trazer a chave, traz a chave da empresa, da casa, do seu local de trabalho. Nós vamos abençoar elas, de maneira que quando você entrar, Deus, o poder dele já vá diante de você. Já vá diante de você e você consiga resolver pela fé esses problemas que estão aí tirando a sua paz. Comece o seu dia com Deus, comece o seu dia falando com Ele, comece o seu dia já colocando Ele em primeiro lugar. É isso que você vai aprender aqui segunda-feira. Deus dirigindo a sua vida até o que é para dar errado, Ele abençoa, Ele faz dar certo. Eu vou colocar agora mais depoimentos, mais histórias de pessoas que chegaram aqui passando por lutas, por dificuldades, mas graças a Deus, através da fé, conseguiu se levantar. Acompanhe. Como é que é o seu nome? É Rita. Rita, né? Vindo segunda-feira, pacto com Deus, aliança, compromisso. O que aconteceu, Rita? Bom, pastor, o ano passado eu não fiz a nação, não participei das reuniões de segunda-feira, fiquei afastada da igreja. Aí, início desse ano, eu falei, não, esse ano eu quero voltar para o propósito, eu estava sentindo um chamado, assim, para voltar para a nação. 2 dias depois que eu pensei isso, eu recebi um WhatsApp do pastor Oldoni, falando sobre a nação, perguntando como eu estava, se estava tudo bem. E eu falei, pastor, eu quero voltar para a nação. Pedi para ele os horários, se ainda continuavam os mesmos, e adaptei no meu trabalho, e hoje estou conseguindo participar da nação, e muito feliz, porque Deus tem falado comigo direto. Direto. O que aconteceu? No dia 13 de março, a gente entregou aquele propósito forte, desafiador, e no momento em que eu peguei o envelope, veio na minha mente um valor. Semana passada, quinta-feira passada, eu recebi uma proposta de promoção no trabalho e o valor de aumento que eu recebi foi exatamente o valor do meu propósito. Você vê. Rita, eu quero até falar com essa pessoa que está em casa assistindo. Você vê, ela vinha segunda-feira, o ano passado ela não veio.
ela retornou para o Congresso. Só dela voltar, ela já começou a ser abençoada, a promoção no trabalho dela aconteceu. Eu falo para você que está assistindo, volta para o Congresso, vem segunda-feira, vem fazer o seu pacto com Deus, se firma, porque vai acontecer na sua vida também o que aconteceu na vida dela. Gente, não tem como dar errado. Deus é fiel, é só a gente ter fé e confiar que Ele age na vida da gente, com certeza. Eu sou prova disso, eu já dei alguns testemunhos aqui nesse altar. E vai dar muito mais. Assim seja. Nunca Amém. mais você vai sair daqui. Amém. Tá bom? Deus te abençoe. Seu nome? Graça. Fala bem pertinho. Dona Graça, pegou a aliança segunda-feira, fazendo o congresso, o que aconteceu? Pastor, eu estava fazendo pelo meu irmão. Meu irmão profissional, ele pegou o AVC e ele estava sendo... Eu que estava pagando médico, fazendo assim cuidando dele. Pagando para fazer os exames dele, alimento, tudo. Eu estava bancando ele. E ele deu entrada na aposentadoria dele, ia fazer um ano. E ele um ano tentando se aposentar. Sim. E nada. E aí eu comecei essa campanha por ele. Pegou a aliança? Sim. Aí, graças a Deus, já saiu a aposentadoria dele. Deu certo? Deu certo. Para ou continua? Não, vou continuar. Amém. E agora já é outra causa que eu já entrei. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras do Congresso para o Sucesso acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora de congresso no seu dia é suficiente para fazer a diferença. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Se você já tem a sua aliança, traz ela. Não tem, você vai pegar a sua. E esse ano de 2023 será um ano de pacto com Deus, de aliança com Ele. Você precisa dar um basta em todo esse histórico aí de sofrimento, esse círculo vicioso de só viver no vermelho, no sufoco. Isso tem que acabar na sua vida. Você precisa se levantar, reagir e dar a volta por cima. Ouça essas histórias. Eu era usuário de droga e aí eu era perdidor para os cachorros, porque os cachorros chegavam na frente e comiam a minha comida. Eu comecei a perder casa, carro, perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Eu fiz uma aliança com Deus. A minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Hoje não devo nada. Hoje eu não sou usuário de droga mais. Hoje eu sou casado. Hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho moto, tenho empresa, tenho funcionário. Fui recuperando. Recuperei meu casamento, recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade, a dívida de 700 mil foi caindo e com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo, fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos.